Cumprimentos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Luan e eu gostaria de deixar uma reflexão aqui conosco para que venhamos a ser edificados através da palavra de Deus. Estarei abrindo no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale de ossos secos, um vale cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso com seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito algum. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, o Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um grande exército em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir as vossas sepulturas, ó povo meu. E poreis em vós o meu espírito, e vivereis, e poreis na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Diz isto, e fiz, diz o Senhor. Então, para entendermos essa passagem de Ezequiel, é necessário voltarmos no tempo, voltarmos um pouco antes, no livro de Jeremias, também na história de Israel, mas mais especificamente no livro de Jeremias. Israel ele estava vivendo um tempo de pecado, Israel estava vivendo um tempo de prostituição, muita corrupção. O povo não adorava mais a Deus, mas adorava outros deuses. E Deus usou o profeta Ezequiel para dizer para Judá e para Israel. O profeta Jeremias, perdão. E o profeta Jeremias disse: se vocês não se converterem, vocês vão para o cativeiro. Se vocês não voltarem ao Senhor, vocês vão ser levados em cativeiro. E acabou que toda essa história, Ezequiel foi profetizando, Deus mandou Ezequiel profetizar, dizer que ia acontecer isso, e o povo não acreditou. No final de tudo, Deus falou: fala para o povo, Deus falou para Jeremias: fala para o povo que se eles se deixarem ser levados pelos babilônicos, eles viverão. Mas se eles lutarem, eles morrerão a espada, ou a peste, ou a fome. E acabou que os mais rebeldes acabaram que ficaram em Israel, ficaram em Judá, em Jerusalém. E então, muitos foram levados, tanto no primeiro quanto no segundo, na segunda diáspora, no segundo exílio. Foram tirados vários judeus de lá de Israel. E aí, inclusive, dentro dessas pessoas que foram levadas para a Babilônia,
Ezequiel estava no meio deles. Ezequiel, que veio de uma família de sacerdotes e exercia o ministério sacerdócio. Ezequiel era um menino, um jovem, né? Dedicado ao Senhor, dedicado a fazer a obra de Deus. Mas Ezequiel ainda não tinha tido um encontro real e específico com o Senhor. Mais especificamente no capítulo 2 de Ezequiel, Ezequiel tem um encontro verdadeiro com Deus e vê a glória de Deus. A partir desse momento, Deus começa a revelar coisas futuras que aconteceram naquela época e coisas que nem aconteceram nos nossos dias. Ezequiel, muitas das profecias foram interpretativas, outras figurativas, outras simbólicas. Então são coisas difíceis de entender. E quando mesmo Israel voltando, indo, sendo levado para a Babilônia como escravos, Israel não se arrependeu do seu pecado. Pelo contrário, muitos israelitas continuaram adorando outros deuses. Inclusive, na Babilônia, eles tiveram que adorar outros deuses. Não somente adorar outros deuses, mas continuaram nos mesmos pecados que eles estavam. Continuaram na prostituição, no adultério, na corrupção, na mentira, na falsidade. Tanto que na época de Ezequiel existiam falsos profetas. E então, assim, Israel ele vivia um período muito conturbado. Deus irado com Israel, Deus querendo destruir Israel. E aí acabou que Deus mostrando algumas visões para Israel, Deus mostrando as abominações, Deus mostrando que coisas não na Babilônia, mas coisas em Israel. Lembrando, Ezequiel não profetizou em Judá, não profetizou em Israel, Ezequiel profetizou na Babilônia. Só que Deus levava Ezequiel em espírito para Judá, para mostrar as abominações que eles estavam fazendo, para mostrar o pecado de Israel. E Deus ainda, toda vez que Deus mostrava para Israel uma corrupção, um pecado, uma abominação diante do Senhor, Deus falava isso, e o anjo do Senhor falava para Ezequiel: isso aí não é nada, isso aí comparado com o que eles vão fazer, eu vou te mostrar coisas piores ainda. E aí acredito eu que Ezequiel foi ficando chocado, mas aquilo ali não havia impactado ele não tinha entendido a situação real de que Israel se passava. E ao chegar no capítulo 37, depois de várias profecias de restauração, Ezequiel não só profetizou juízo, mas também profetizou restauração. Em Ezequiel 37, o Senhor leva Ezequiel em espírito, numa visão, mostrando um vale cheio de ossos secos, um cemitério. Imagina andarmos num cemitério cheio de ossos. O que se passou naquele lugar? E imagino eu, Ezequiel, tentando entender: Senhor, mas o que é isso? Onde eu estou? Qual é o propósito disso? Não é uma visão legal de se ver isso. E o Espírito Santo de Deus chega para Ezequiel e fala: filho do homem, vê esses ossos? Eles estão sequíssimos, né? Agora profetiza para eles. Profetiza que o osso junte com o osso. Profetiza que o Espírito entre neles. Profetiza, Ezequiel, que eles vão começar a nascer carne neles. E observando, Ezequiel, depois de profetizar, tudo aquilo começa a crescer e forma-se um grande exército de homens. Homens com ossos, homens com carne, homens com músculos, com pensamentos. E Deus restaura aqueles ossos. Logo depois, Deus ele vai mostrando explica a Ezequiel: Ezequiel, você sabe o que são esses ossos? Você sabe o que é esse exército? Isso aí é meu povo. O meu povo que diz
nós desfalecemos, nós não temos mais esperança, nós estamos em destruição, nós não temos mais vida espiritual, nós morremos espiritualmente. Mas quando, irmãos, trazendo isso para os dias de hoje, a igreja está da mesma maneira. Deus tem levantado atalaias, Deus tem levantado profetas, Deus tem levantado ministros da palavra, mas a igreja, ela não se constrange, ela não se move. Irmãos, olhamos para essa passagem e vemos que os ossos são ossos. Ossos não têm vida. Poderíamos dizer que eram até zumbis. Poderíamos dizer que era um cemitério que, quem sabe, Israel achava que estava vivo. Hoje, comparando a igreja de hoje, quantos acham que estão vivos? Quantos acham que têm vida espiritual? Quantos acham que são homens e mulheres de Deus? Quantos acham que têm intimidade com Deus? Quantos acham que estão vivos? São zumbis, são mortos-vivos. Acham que são vivos, mas são completamente mortos. Estão completamente destruídos, desgastados, acabados. Irmãos, entendam. No vale não tinha corpos com carne, com osso, com carne, com músculos. Não tinha nervo, não, pelo contrário, não tinha. Eram ossos. Ossos sem cérebro. Ossos sem carne. Sem força, sem vigor. Ossos sem pensamento, personalidade. E assim que a igreja está hoje. A igreja é um cemitério. Antes a igreja era um hospital. O povo de Deus era um hospital. Antes a igreja era um hospital. O povo de Deus era um hospital. As pessoas iam lá para ser curadas. As pessoas iam lá para ser libertas, ser transformadas, para encontrarem paz. A igreja, as pessoas iam lá e saíam transformadas. Não estou falando no templo, eu estou falando na igreja. A igreja, o povo. Quantas pessoas, as pessoas buscavam, as pessoas iam atrás de quem era evangélico, era cristão. Por quê? Porque essa pessoa tinha paz. Hoje em dia, vemos um monte de ossos ambulantes andando na rua. Hoje em dia, a igreja está mais morta do que aqueles que estão fora. Hoje em dia, a igreja virou um cemitério, onde existem mortos, onde só tem morto. É um vale. E a Bíblia diz, o Senhor diz a Ezequiel é uma multidão. Irmão, não é uma, não é duas, é uma multidão. Você sabe que é uma multidão de pessoas. Deus quer levantar. Deus tem usado atalaias. Mas basta ouvir a voz do Senhor, o Espírito Santo. Deus tem levantado ministros da palavra. Deus tem uma promessa de restauração para a igreja. Deus tem uma promessa de transformação para a igreja. Mas a igreja precisa ouvir. Deus usou o atalaia. E Deus está usando atalaias. Deus usa Ezequiel. Ezequiel profetiza a palavra. Profetiza aquilo que eu te disser. Irmãos, não há avivamento, não há transformação, não há nova vida sem a palavra, sem o Espírito Santo, sem a oração. Irmãos, a carne, ela representa a força, a carne representa o vigor, a proteção.
Muitos já perderam o vigor, a força, não conseguem mais buscar o Senhor. Mas Deus tem usado profetas. Você quer ter vigor? Leia a palavra, porque a Bíblia diz que Ezequiel profetizou e a carne começou a crescer, o vigor começou a crescer. E depois Ezequiel disse: Senhor, mas eles estão com carne, eles estão com corpos, mas cadê? Eles estão mortos ainda. Aí Deus disse: profetiza para que o Espírito Santo entre na vida deles. E Ezequiel profetizou: Espírito de Deus, entra nesses corpos, vem dos 4 ventos e encha. O Espírito Santo quer encher este povo, porque não adianta nada ter vigor, não adianta nada ter força de vontade, se não tiver o Espírito Santo é pura religiosidade, se não tiver o Espírito Santo é puro farisaísmo, se não tiver o Espírito Santo é pura prepotência, pura arrogância. Mas quando tem o Espírito Santo de Deus, é por amor, santidade, intimidade e graça. Deus está querendo levantar, Deus vai levantar um exército de profetas, um exército de pregadores. Mas somente através da palavra dele, somente através da oração, somente através da busca ao Senhor. Deus está usando, Deus está levantando. Aleluia! Não endureçais o vosso coração, povo de Deus. Atenda ao chamado do Senhor. Jesus está voltando. Arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados. Se vocês já estão mortos, o Espírito vem para vivificar as vossas vidas. Porque o Senhor é a vida. Porque o Senhor dá a vida. Porque o Senhor liberta, transforma e salva. Atendei ao chamado do Santo Espírito de Deus. Porque Ele está falando não somente através da palavra, mas está falando através de todas as maneiras possíveis. Mas muitas das vezes não damos ouvidos. Que o Senhor venha falar cada vez mais e nós venhamos a dar ouvidos para que o avivamento aconteça. Mas a igreja, primeiramente, para ela conseguir esse avivamento, ela voltar à vida, a nova vida, ela precisa reconhecer que ela está morta. Ela precisa entender que ela está morta e muitos estão doentes. No dia que a igreja entender que ela está morta, enquanto a igreja não entender a condição dela, enquanto ela não entender que ela tem que buscar Deus, precisa buscar Deus, ela nunca vai ser do mesmo lugar. Ela sempre vai ser um vale de ossos secos. Entendeu? Então não adianta também ressuscitar. Não adianta também viver e continuar se alimentando dessas porcarias que andam por aí. Alimentando a teologia da prosperidade, teologia da vitória, da bênção, da exaltação humana, teologia do liberalismo. Tudo pode, tudo se faz. Mas tem que viver alimentado da palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Senhor venha falar no coração de cada um. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando convosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém.